Olá, Daniel. Me conta aí de onde você está, Daniel. A gente mora em Christchurch, na Nova Zelândia. Christchurch fica na ilha sul da Nova Zelândia, né? Uma cidade média para os padrões brasileiros, média para pequena, para os padrões da Nova Zelândia, média para grande, né? São 200 mil pessoas aqui, em torno disso. E entre 200 e 400 mil, me foge agora, na verdade, o dado correto. E assim, é uma cidade maravilhosa, linda. A gente tem muita sorte daqui em Christchurch e na Nova Zelândia, que é um país assim espetacular, né? E tem é muito muito bem administrado, com muita responsabilidade e pensando muito nas pessoas, né? Quando é que começou a quarentena aí? Como é que está a situação aí da Covid-19? Certo. A quarentena aqui pra gente oficialmente começou há 2 semanas e 2 dias. É, a situação aqui está muito boa, né? Na verdade, a administração, a forma como foi feita aqui, tudo maravilhoso. Assim, na verdade, para a gente tá tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. É, a, a, a gente sai na rua, a gente vai passear nos bairros, no nosso bairro aqui. A gente tem parques lindos aqui, a gente tem muita sorte também de estar num local especial da nossa cidade também. Então a gente tem parques, os melhores e mais bonitos parques são aqui no redor, até na nossa quadra aqui. Então a gente sai e a gente vê as pessoas caminhando como se nada tivesse acontecido. Na verdade, mantendo a distância, tomando todas as precauções, mas não existe uma sensação de que está sendo algo extraordinário. Então a gente está lidando isso aqui de forma muito leve. Você tem um distanciamento, você dá a distância da pessoa que está ali caminhando e tudo, mas você não vê nada muito extraordinário, né? Todo mundo tá lidando bem também com essa questão do isolamento e durante essas 2 semanas aqui a gente teve 2 mortes, a segunda morte foi ontem. Os números da Nova Zelândia aqui são maravilhosos, as pessoas estão obedecendo as orientações e existe uma união muito grande de todos os partidos políticos, de todos os políticos e da população em prol do bem-estar da saúde das pessoas e da economia, de forma que a população e os políticos confiam na opinião dos cientistas, né? Uhum. Esses números estão baixos porque vocês entraram em quarentena mesmo com um número muito pequeno de casos, né? Foi. Foi assim, foi feito de uma forma com a liderança maravilhosa, com uma administração espetacular, assim, está sendo usado como exemplo no mundo aí, artigos da CNN falando sobre isso. Então, aqui, quando tudo começou, nós tínhamos talvez em torno de 100 casos, e aí a primeira-ministra veio na televisão e passou a dar anúncios diários sobre a situação. Na verdade, antes disso, já estavam se dando anúncios diários sobre como estava sendo a administração, né? Então, o governo passava todos os dados científicos que estavam embasando as atitudes do governo e por que o governo estava administrando a situação daquela forma. E aí, depois disso, falava quais eram as próximas atitudes e quais seriam as consequências disso, né? Então, com poucos casos aqui, fechamos as fronteiras. Então, os voos foram cancelados de diversas partes do mundo cada vez mais. Depois disso, quando se houve o primeiro caso onde não se conseguiu mais identificar a fonte de transmissão, a ministra anunciou o plano de contenção, né? Porque como foi que aconteceu isso? Antes disso, o governo estava fazendo o que cientistas em simulações mostraram que poderia ser muito eficiente, que é fazer testes e retirar o indivíduo contaminado do meio para que ele não contamine outras pessoas. Até um certo ponto, isso você consegue ter controle sobre isso, tá? Mas isso não demora muito para se perder o controle. Então, no momento que a gente detectou aqui que havia um indivíduo que teria pegado essa doença de uma fonte onde não se sabia e onde não era mais possível uma investigação concluir,
a origem disso, se percebeu que a dominação comunitária, como está se falando, a comunicação dessa doença dentro da comunidade está sendo feita de uma forma onde não se tem mais controle. A partir desse momento, a ministra falou que a gente ia entrar em isolamento, que era para chegar cedo na solução e ter uma resposta rápida disso, para não se perder o controle e para que a gente passe por isso da forma melhor possível e para ter a recuperação mais rápida possível. Então, o plano que foi passado na televisão assim foi uma coisa maravilhosa. Os detalhes estavam lá para todo mundo, o embasamento científicos, por que estava sendo feito daquela forma e os detalhes de como seria feito, né? Então, antes de tudo acontecer, a gente já sabia que quando fosse a primeira transmissão, a gente entraria em lockdown, né? A gente entraria em isolamento. E aí, no momento que isso aconteceu, foi dado 48 horas para todo mundo se adaptar. Oi, teste. Oi. 8 horas e aí... Um momento. Deixa eu voltar aqui. Teve as 48 horas, porque deu uma queda aqui na transmissão. Uhum. Aí, deixa eu te interromper e pedir para você repetir essa parte do... o governo avisou e deu 48 horas para as pessoas se adaptarem para a quarentena. Isso. Exatamente. Então, se você estivesse num local do país em que não fosse o seu local, que você iria passar aquela quarentena, você teria 48 horas para se deslocar, se preparar, fazer o que você precisava fazer com o seu trabalho, se você fosse trabalhar de casa, tudo isso, 48 horas. Daí foi visto que pessoas estavam tendo dificuldade para entrar, para chegar em casa, para fazer em 48 horas, né? Pessoas teriam mais dificuldades para isso por motivos diversos. Então o governo estendeu isso por mais 48 horas. Então você vê que existe não é algo assim, nossa, vamos sair correndo, vamos fazer isso, tá todo mundo desesperado. Não, foi tudo assim muito bem planejado, com calma e tipo assim, vamos fazer o que pode o que ser feito, o que é melhor que pode ser feito, né? Então no momento que as 48 horas ficou difícil para algumas pessoas cumprirem, foi estendido o prazo. E a partir desse momento onde você teria que ficar e permanecer em isolamento por 4 semanas. Essas 4 semanas podem ser estendidas e a gente agora está em 2 semanas. E assim, tudo então assim, tem sido muito tranquilo, muito calmo. As pessoas estão obedecendo aqui. São muito poucas pessoas, muito poucos relatos de casos de pessoas que não estão obedecendo, né? A polícia está intervindo nos casos em que isso não está sendo obedecido. Assim, tem sido tudo muito assim, fonte de inspiração e de alegria aqui para a gente, felicidade. E a gente está passando por esse momento aqui na Nova Zelândia dessa forma. Uma das coisas interessantes, eu conversei com pessoas de Seattle e teve relatos da Dinamarca. Eles falaram que quanto mais é proativo, mais elimina a chance que o vírus se cresce exponencialmente, né? Então o contágio é muito rápido, né? Então se você consegue ser proativo no início, você tem chance de ter um maior controle, se preparar para sair da situação, não ter crise e sair da situação mais rápido, né? Exatamente. O que acontece com esse vírus é justamente isso. Isso daí não é a minha opinião, na verdade, são dados científicos e estudos científicos que o governo está utilizando e que cientistas divulgaram. A transmissão ela é exponencial, e a partir e como ela é exponencial, a cada dia ou semana que você atrasa isso, a curva cresce de uma maneira em que se torna muito mais fácil perder o controle, né? Então, o que a gente tem visto aí é que isso daí é tão poderoso que os governos e países mais poderosos do mundo perdem o controle se deixar a situação se deteriorar, né? Então, quem prestou atenção e acreditou e respeitou as opiniões dos especialistas e cientistas foram os governos mais responsáveis e os governos que estão lidando isso da melhor forma possível, né? Então,
Enquanto tem poucos números, você consegue fazer um alto nível de testes, investigação e determinação de origem de casos, isolar os casos e conter a contaminação. Mas quanto mais você deixa essa contaminação crescer, por mais recursos que você tenha, você vai perder o controle. Isso é o que a gente tem visto em todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, com péssima administração, infelizmente, que a gente está vendo. Basta olhar os números aí, a quantidade de casos que os Estados Unidos está tendo, não era para estar tendo, porque teve o exemplo da China, teve o exemplo de todo mundo, e os Estados Unidos hoje está pior do que a China, que tem uma população muito maior, né? Então, a única explicação, e isso é de ter ignorado todos os sinais, e ter ignorado e ter achado que isso não sairia do controle, né? O próprio Trump falou que estava tudo sob controle, não tinha nada a se preocupar, que isso era apenas um boato da oposição, né? Então, isso, quando você ignorou todos os alertas dos cientistas por uma visão instintiva de um político, você cai no problema que caiu os Estados Unidos, a Espanha e a Itália, né? Onde se entende a gravidade dessa escalada exponencial de transmissão e de casos, onde está sendo o melhor controle, né? É, E você, quanto mais cedo você consegue conter, melhor também para a economia. é. Isso tem naquela pesquisa sobre 1918, como as cidades americanas saíram da gripe espanhola, né, que não era espanhola, mas foi chamada influência da gripe espanhola. As cidades que fizeram a quarentena antes e seguraram a quarentena por um tempo maior, tiveram uma recuperação, além de ter menos mortes, teve uma recuperação econômica ao longo do tempo melhor do que as que não fizeram. É bem interessante essa pesquisa. Exatamente, exatamente. Assim, é uma diferença extraordinária, na verdade, porque onde você está vendo as melhores administrações, você está vendo pessoas com melhor discernimento no governo. Isso passa mais confiança para as pessoas de maneira geral, passa mais confiança para os negócios, mais confiança para os investidores, entendeu? Na liderança, e quanto menos desinformação você cria, essa confiança e a liderança se fortalece. Então você está vendo aí que os líderes e os governos desses locais são responsáveis, que eles sabem a importância da opinião científica e dos especialistas, e eles contam com os recursos e os profissionais mais qualificados para tomar as decisões mais sábias. Quando você tem um cenário desse e você tem um controle melhor, você sai dessa situação mais rápido, o mercado ele tem mais confiança para retomar, né? Então eu acho que é isso que a gente está vendo aí, e é isso que eu tenho confiança que vai estar acontecendo aqui com a Nova Zelândia na retomada da economia logo em breve, com fé em Deus. A gente já passou do ponto da curva mais alto, né, do ápice da curva. Agora a gente está em declínio de número de casos, onde cada dia que passa os casos reportados são menores, e logo em breve, com fé em Deus, a gente vai poder voltar à vida um pouco mais normal, mas ainda com controle e responsabilidade para a retomada gradual da economia, né? A gente sabe que tem muita gente sofrendo aqui na Nova Zelândia, mas é necessário para que a retomada seja melhor, que sejamos responsáveis e o governo seja responsável e confiável. Tem um ponto assim que não foi ressaltado, que assim, cada vida humana que se perde é um capital humano. Né? Se uma pessoa de 30 anos, 40 anos, 50 anos falece, houve toda uma preparação para essa pessoa chegar no lugar que ela ocupa na sociedade. Né? Se você perde um Exatamente. profissional formado por anos, como, por exemplo, a gente está tendo aqui já o falecimento de vários médicos, enfermeiros, e o pessoal da linha de frente do combate, você está perdendo pessoas que foram formadas por 15 anos de experiência cognitiva e prática profissional. Então, você É verdade. perder esse pessoal, como vai renovar isso rapidamente? Então, assim, É verdade. isso falando da área médica, mas assim, a gente pode estender para todas as outras áreas. Como agora Nova York está vendo essa imensidão de casos, quanto material humano, quanto capital intelectual, É, capital é está se importantíssimo. perdendo.
quantos artistas já faleceram, né, nesse processo. Assim. Então, é uma perda muito grande para renovar isso posteriormente. É, é uma coisa que as É, lideranças e as pessoas precisam estar atentas. é. Uma outra pergunta, assim, que você já falou um pouco da flexibilidade assim, que está tendo aí, porque tem um número de casos muito baixo, exatamente por causa da proatividade do governo, mas tem alguma dica assim que para você tá sendo mais fácil levar a sua vida durante essa quarentena? Sim, sim, não, como toda e qualquer adaptação, você passa por dificuldades, né? Então, você tem que, ó, primeiro, acho que olhar para si mesmo e ver assim, o que é que você, onde você está falhando, onde você pode melhorar, né? Porque você vai encontrar novas formas de fazer o seu dia a dia, novos hábitos e tem hábitos melhores e hábitos piores para você, né? Então, assim, nas minhas primeiras semanas, eu perdi hábitos positivos que eu tinha, recuperei e até voltar ao meu estado mais saudável. Hoje eu estou voltando. Você passa por esse autoconhecimento. Acho que é importante nesse momento olhar para dentro de si e tentar se conhecer melhor, ver o que é que funciona para você ou não, né? Então, minhas dicas são muito pessoais e cada pessoa pode ter necessidade diferente, né? As minhas 3 principais dicas são yoga, ou se exercitar, né? Eu gosto de me exercitar, eu faço para andar, caminhar, mas yoga é a minha preferência absoluta. Manter uma flora intestinal saudável é importantíssimo. Estudos apontam que o estômago é o nosso segundo cérebro, ele determina a forma como a gente sente, ele determina a nossa motivação, o nosso humor. Né? A flora intestinal, as bactérias que tem no seu intestino e estômago, eles realmente têm essa influência no seu cérebro. E também focar em atividade de crescimento pessoal, né? Eu sou muito sortudo de continuar trabalhando e ter uma equipe maravilhosa, um trabalho maravilhoso, eu continuo me sentindo útil. Eu tenho um trabalho, na verdade, tão bom que quando eles me chamam para fazer algo extraordinário em final de semana, eu me sinto muito orgulhoso, porque eu me sinto útil, eu me sinto feliz deles acharem que eles precisam de mim, deles quererem a minha ajuda técnica profissional como engenheiro de software, né? Então, eu acho que fazer cursos online aí nesse momento, aí, focar na parte de tecnologia, que acho que a parte de tecnologia é uma coisa que dificilmente vai sofrer qualquer tipo de problema aí no mundo. Eu acho que até essa situação que a gente está passando vai exacerbar, na verdade. Então, você pode fazer curso online para manter aí e se sentir um pouco melhor de estar ganhando mais uma skill, né? Como é que fala? Verdade. Habilidade, obrigado. Eu gostei muito que você falou aí de. Eu vou recapitular o que você disse aí. Gratidão a estar fazendo o que você faz. Né? Isso é uma coisa É, muito legal, assim, de ter essa sensação legal de estar grato com o que tem, né? Com o que está fazendo e estar feliz. é verdade. Nesse momento a gente sabe que muita gente está passando por dificuldades, né? Então, qualquer que seja a sua dificuldade, a gratidão também é espetacular, é essencial para a sua cabeça, né? Assim como eu falei de ter estar saudável é importante para a sua cabeça, a gratidão assim, é espetacular. Por isso que uma das coisas que eu gosto é yoga. Yoga pratica um pouco a parte da meditação, né? E a yoga também tem um pouquinho dessa parte da gratidão como filosofia. E assim, eu sou muito grato pelo meu trabalho. Quem hoje está e pode continuar trabalhando, quem não perdeu seu emprego ou pode continuar trabalhando, deve estar assim, soltando fogos. Quem pode continuar trabalhando durante esse período, assim, deve realmente estar muito feliz, porque você continua em casa se sentindo útil, se sentindo feliz de estar podendo fazer algo interessante com as habilidades que você tem, né? Com quem você é. E quem não tem deve se sentir feliz pelo que tem, sabe? Porque tem muita gente nesse momento que vai ter muitas dificuldades, entendeu? E por mais maior a sua dificuldade, manter o gratidão pelo que você tem vai te fazer seguir melhor por essa dificuldade e saber também
ter a cabeça no lugar, no futuro, para se preparar para próximos desafios, né? Porque a gente sempre vai ter desafios e dificuldades. E quanto melhor a gente se preparar, quanto melhor a gente souber que a gente tem que ser responsável com as nossas ações, com o que a gente faz na nossa vida, e que isso tem um efeito nas dificuldades, melhor vai ser esses momentos também, entendeu? E a gente vai poder ser mais e mais grato. Acho que é um ciclo, né, que se alimenta, né? Não, eu acho que a gente deu um belo quadro geral e deu um bom encerramento. Você gostaria de dar algum recado mais assim para a galera do Brasil ou para quem vê essa entrevista aqui nossa, essa nossa conversa? Ah, sim, sim. Eu queria dar um recado assim, pro pessoal do Brasil, que é o seguinte, uma das maiores diferenças que eu vejo entre o Brasil e a Nova Zelândia, uma das coisas que é pior para o Brasil, e eu sei que na Nova Zelândia é espetacular, é a quantidade de desinformação e a polarização política. Né? Como eu estava conversando com você mais cedo, eu citei com você um estudo onde mesmo as pessoas com maiores QI respondiam perguntas de estatística de forma errada e equivocada, e onde a boa probabilidade de responder certo era se a pessoa tinha a política alinhada com a pergunta, né? Então, a moral da história é que a política cega o raciocínio, né? Então, assim, eu evito estar imerso na desinformação, muita gente passando muito post que não é verdade. Então, você tenha cuidado com os títulos das matérias que as pessoas compartilham. Se você quiser ler uma matéria, leia ela completa, veja a fonte, porque muitos jornalistas publicam, às vezes, opiniões deles, ao invés de publicar fatos, ou publicam opiniões de pessoas, e vocês têm que saber identificar isso, onde são as fontes. Eu prefiro as fontes científicas, onde dados mostram aquilo ali, que é verdade, né? Uma outra coisa é que você se abster de um ponto de vista político é extremamente benéfico. Acho que a maioria das pessoas deveriam tentar fazer isso no Brasil. Porque essa diferença entre esquerda e direita, A e B, é uma questão muito danosa para o Brasil. Não seja de partido político, não seja de político, seja racional, procure estudos científicos, opiniões de especialistas, e não se contamine em ser um político A, um político B, porque a sua opinião vai, de fato, estar errada se não for a favor do seu político. Principalmente quando o tema está relacionado à medicina, matemática e biologia. Né? Exatamente, exatamente. Então é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de me manter imparcial com relação a esse tipo de coisa. E outra coisa, quando eu discuto com qualquer pessoa, eu discuto tanto com a esquerda quanto a direita. O que mais eu discuto são argumentos que não têm embasamento. Então, se você não tem embasamento, para mim não interessa qual é o seu partido, para mim não interessa nem se a opinião me satisfaz, se é a minha própria opinião, entendeu? Aliás, a minha maior filosofia de vida com relação a Raul Seixas, a música que ele cantava, a Metamorfose Ambulante, Raul Seixas, que é da Bahia, também eu sou da Bahia, né? Então eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Então, acho que isso é importante. Valeu, Batal. De nada, mano. Obrigado você aí. E espero que isso possa ajudar aí pessoas aí que você tem contato aí afim.